A partir de agora, na sua 106,1. Espiritualidade e Visão. Bem-vindos, bem-vindas, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Estamos dando início hoje a este programa Espiritualidade e Visão. Este programa que agora você está ouvindo pretende ser para você um espaço de aprofundamento e crescimento na sua dimensão espiritual integral. Na vivência da espiritualidade no seu dia a dia, desde as coisas mais simples dos seus afazeres até mesmo nas realidades mais adversas. De fato, a proposta deste nosso encontro semanal é caminharmos lado a lado, caminharmos juntos nesta estrada da nossa vida comum e, ao mesmo tempo, esta vida extraordinária, sempre sintonizados com aquele que é eterno. Começo, obviamente, me apresentando. Eu sou o Padre Jonathan de Jesus, sou padre aqui da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Completei neste último 13 de outubro 5 anos que fui ordenado padre. Eu estou pároco na paróquia São Francisco de Assis, no bairro de Saramandaia, já há quase 5 anos. E quero mandar neste dia um abraço enorme aos meus queridos paroquianos e paroquianas que seguramente estão nos ouvindo neste nosso programa. Eu também sou capelão do Santuário Mãe Rainha no Estiepe. E de igual maneira, meu afetuoso abraço aos queridos peregrinos e peregrinas da Mãe de Deus naquele santuário. Pois é, querido ouvinte, querida ouvinte, de hoje em diante eu, Padre Jonathan, estarei contigo todos os domingos das 11 às 12 horas da manhã neste programa, que deseja ser para você um mergulho na profundeza da sua alma, no desejo ardente que temos de descobrir e redescobrir o sentido do nosso viver. Eu sou muito feliz por ser seu companheiro de viagem nesta divina aventura da vida. Por isso, meu querido, minha querida ouvinte, eu quero te pedir licença para entrar. Licença para entrar em sua casa, em seu automóvel, em seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, mas sobretudo te peço licença para entrar em seu coração. E por isso quero que você saiba desde já que eu descalço os meus pés para pisar a terra sagrada do seu interior. Lugar extremamente especial e único. Por isso, mais uma vez te peço licença. Posso entrar? Podemos juntos fazer esse caminho? Que maravilha! Muito, mas muito obrigado mesmo por sua confiança de experimentarmos esta graça de Deus neste momento ímpar do nosso dia. Vou andar, vou voar para ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar encheria o que tenho de fundo. Esse trecho de uma música do querido cantor alagoano, filho do nosso querido Nordeste, Djavan, intitulada Seduzir, descreve muito bem a proposta desse nosso encontro, programa Espiritualidade e Visão. Acredito que você tenha ficado um pouco curioso sobre a proposta deste nosso encontro, não é? O nome Espiritualidade e Visão pode encabular, propor pensamentos diversos, mas também trazer curiosidades. A primeira delas que acredito que você possa estar se fazendo é: qual é a proposta de um programa a esta hora com esse título, Espiritualidade e Visão? Se você não se perguntou isso, eu te confesso, eu me perguntei bastante. E de fato, vamos hoje buscar ir um pouco mais a fundo nesse primeiro episódio. Buscar, ou melhor, construirmos juntos esta resposta. Por que um programa com este nome? Espiritualidade e Visão.
Então vamos lá. Quando falamos de espiritualidade, logo nós somos transportados ao pensamento da religião. Geralmente, nos discursos, nós vemos muito acirramento para definir uma em contraposição da outra, ou elevar uma em detrimento da outra, e por aí vai, fazendo assim questão de dizer espiritualidade é mais elevado do que religião, religião é mais importante do que espiritualidade, e isso cria um hiato constante na capacidade de aprofundar sempre mais as duas temáticas, ou até mesmo as duas temáticas juntas, como é a proposta que nós estamos te apresentando aqui, neste programa Espiritualidade e Visão. Por isso, pensei em trazer para esse nosso encontro, este nosso primeiro encontro, uma parábola para a gente ter uma melhor clareza de como iremos abordar esse tema. Imagina, quem aqui não gosta de uma boa história, hein? Tem histórias que marcam nossa vida. Tem histórias que nós não perdemos sequer a oportunidade de contá-las várias vezes para as pessoas, porque elas são cheias de sentido, sentimentos, afetos, memórias. Então, a história é sempre um instrumento de comunicação importantíssima, de forma muito valiosa. Desta forma, nós vamos para esta parábola que eu escolhi para o nosso primeiro encontro. Esta parábola se chama As Duas Árvores. Vamos lá? Preste bem atenção. Havia uma pequena aldeia no sopé de uma montanha majestosa. No coração da aldeia crescia uma árvore magnífica chamada espiritualidade. Essa árvore era frondosa, com raízes profundas e ramos que se estendiam em todas as direções. Ela fornecia sombra, abrigo e alimento espiritual para todos os habitantes da aldeia. Um dia, um grupo de viajantes chegou a essa aldeia. Eles trouxeram consigo uma muda de árvore que chamaram de religião. Os viajantes acreditavam que plantar a muda de religião ao lado da árvore da espiritualidade iria fortalecer a conexão das pessoas com o divino. A muda de religião foi plantada com muito cuidado, e as pessoas começaram a nutri-la com rituais, com dogmas e com práticas religiosas. Com o tempo, a árvore da religião cresceu e floresceu. Ela também proporcionou sombra, proporcionou abrigo, proporcionou alimento espiritual, e as pessoas da aldeia também, há pessoas diferentes que começaram a visitar aquela aldeia por conta da árvore da religião. À medida que as estações passavam, algumas pessoas da aldeia se aproximavam da árvore da espiritualidade, enquanto outras se aproximavam da árvore da religião. Cada um encontrou a busca de maneira única, e todos se sentiram nutridas em suas jornadas espirituais, tanto aquelas que buscavam a árvore da espiritualidade, tanto quanto aquelas que buscavam a árvore da religião. Entretanto, o tempo foi se passando e ao longo do tempo surgiram debates sobre qual árvore era a mais importante. Alguns argumentavam que a espiritualidade era a fonte verdadeira e original, enquanto outros afirmavam que a religião era o caminho mais certo para a conexão com o divino, com o eterno. E a confusão foi criada. Cresceram as discussões, cresceram os desentendimentos, e as pessoas começaram a se afastar umas das outras.
aquilo que era instrumento de encontro, de comunhão, de partilha, de alimento, de sombra, de conforto, se tornou motivo de guerra. E a aldeia estava dividida em facções, cada uma acreditando que a sua árvore era a única a oferecer a verdadeira salvação. E por isso, não encontravam mais motivos de dialogar, de se encontrar, de festejar, simplesmente de degladiar. Então, em uma noite muito estrelada, uma noite fresca, uma noite iluminada, um ancião da aldeia, muito sábio e muito respeitado por todos, que sempre havia nutrido a árvore da espiritualidade, reuniu todos em um único encontro. Todos ficaram muito curiosos para saber o que aquele ancião sábio gostaria de comunicar. As conversas, os burburinhos eram muitos, e as pessoas da árvore da religião diziam: ele vai se converter ao nosso pensamento, enquanto as pessoas da árvore da espiritualidade diziam: ele vai reafirmar e vai dizer que a árvore válida é a árvore da espiritualidade e ponto final. Cada um queria defender a sua ideia, cada um queria defender a sua ideologia, e foram a este encontro. Contudo, de forma muito calma, de forma muito lenta, aquele ancião sábio disse: minha querida comunidade, tanto a árvore da espiritualidade quanto a árvore da religião são presentes divinos que enriquecem a nossa vida. E continuou aquele sábio em tom solene: cada uma delas nos oferece maneiras únicas de alcançar o divino. Não devemos nos dividir por causa delas, mas sim celebrar a diversidade espiritual que enriquece a nossa jornada nesta vida. A espiritualidade e a religião são como as estações do ano. Às vezes precisamos da sombra densa da árvore da religião para nos proteger dos ventos frios, da incerteza. Outras vezes, buscamos a amplidão e a liberdade sob a copa da árvore da espiritualidade para nos reconectarmos com a nossa essência mais profunda. Que possamos lembrar que o amor, a compreensão e a compaixão são as raízes de nossa verdadeira conexão com o divino. Repito, possamos lembrar que o amor, a compreensão e a compaixão são as raízes de nossa verdadeira conexão com o divino. Juntas, essas árvores podem nos ajudar a crescer e florescer como uma comunidade unida. As pessoas da aldeia ouviram as palavras do ancião e ficaram perplexas. Contudo, compreenderam que a espiritualidade e a religião eram complementares, não excludentes. Elas aprenderam a apreciar a diversidade de caminhos espirituais e viveram em harmonia, cada uma encontrando o seu próprio significado sob a sombra das árvores da espiritualidade e da religião. E assim, a aldeia floresceu, pois abraçou a riqueza da diversidade espiritual que estava disponível para todos, independente do caminho que escolhiam seguir. E a aldeia viveu assim uma realidade única
e transcendental. E aí, querido ouvinte, gostou da nossa história? Pois é, imaginemos esta belíssima aldeia como o mundo que vivemos. Mas também pensemos em nosso ser. Pensemos em nosso interior. Nós não somente constituímos esta aldeia, mas também somos essa aldeia. Não sei se você percebeu uma coisa, mas me chamou bastante a atenção é que na história não disse hora nenhuma que a árvore da espiritualidade foi plantada. Você percebeu isso? Simplesmente a história disse que havia uma árvore chamada espiritualidade. Havia uma árvore chamada espiritualidade, que era frondosa, com raízes profundas e ramos que se estendiam em todas as direções. Ela fornecia sombra, abrigo e alimento espiritual para todos os habitantes da aldeia. Foi isso que foi dito pela história. Ela já existia ali naquele lugar. E aqui, juntamos ao nosso vocabulário do programa Espiritualidade e Visão a palavra transcendência. Olha aqui, vamos formando este nosso vocabulário, né? A palavra transcendência. E junto com ela, a palavra imanência. Transcendência e imanência. Caro ouvinte, cara ouvinte, pode ser que você seja familiarizado com essas palavras. Mas não se preocupe caso você não seja, pois iremos aprofundar. Pois não podemos falar de espiritualidade sem falar da pessoa humana, sem falar do ser humano e da sua capacidade impressionante de superar limites. Na essência daquilo que se é, esse ser complexo que é o ser humano, mas também esse ser belo que somos nós. Somos complexos e ao mesmo tempo belos. Eu acredito, viu, querido ouvinte? Preste atenção, que a nossa beleza é essa complexidade. Isso nos faz seres únicos e belíssimos, belíssimos. Até porque a espiritualidade está neste lugar que não se prende, não se restringe e é acesso direto à infinidade do ser humano que ultrapassa a sua materialidade. Nós somos assim, e nós somos assim por natureza, como a árvore que já estava plantada. O salmista, lá no Salmo 8, nas escrituras judaico-cristãs, faz uma pergunta ao Criador bastante filosófica e importante de ser feita. Quem é o ser humano? Quem é o ser humano? E junto a ele, podemos questionar ainda mais. Por que e para que fomos criados? O que nos constitui? Quem nos criou? Essa capacidade de pensar, de conjecturar, de questionar, de definir, já é uma capacidade transcendente que nós seres humanos possuímos, ou seja, que ultrapassa os limites desta materialidade. Olhamos o material e nós questionamos ele. Ele nos faz pensar, ele nos ajuda a mergulhar, ele nos ajuda a nos libertar até mesmo através do pensamento. Essa nossa capacidade de inteligência, de discernimento, faz de nós seres criados como um projeto infinito. Se entenda assim, querido ouvinte, querida ouvinte, você é um projeto infinito. Você é um ser transcendente. Quem me conhece sabe que eu tenho uma cadelinha. O nome dela é Joia. Veja, Joia.
não joia. Joia é um bem de valor, não é? Mas gioia é uma palavra italiana que, traduzida para o português, significa alegria. Eu a batizei com este nome. Veja, batizei para dar o nome, não é? Não o sacramento. Gioia é uma Yorkshire muito esperta. Me chama muito a atenção as suas agilidades, a sua destreza. Às vezes até brincamos que qualquer dia desses chegaremos em casa e Gioia estará falando. De fato, Gioia é muito afetuosa e ao mesmo tempo geniosa. É uma maravilhosa companheira. Contudo, quando eu estou sentado em oração, Gioia não reza comigo. Ela não sabe muito bem o que eu estou fazendo. Para ela, eu estar rezando ou assistindo TV ou olhando o celular é a mesma coisa. O que importa para ela é eu estar perto ou longe. Eu nunca cheguei em casa para encontrar Gioia com crise existencial, se perguntando por que nasceu, por que está na minha casa e não na de outro dono, por que come todos os dias ração e que está com vontade de comer caruru. Não, nunca se questionou isso. Vejamos a diferença. Gioia, por mais linda que seja, dócil, esperta, atenciosa, Gioia vive essa vida sem se questionar, sem filosofar, sem contestar. Pode até gostar ou não gostar de algo, mas não sabe explicar o seu gosto ou desgosto. Seu afeto é instintivo e não racional. E essa é uma realidade que nos difere dos outros seres. Nós somos seres inteligíveis. Isso quer dizer que somos abertos, somos transcendentes por natureza, somos criados com essa capacidade de superar limites materiais. Por isso, cara ouvinte, a árvore da espiritualidade não foi plantada, repito, ela já está aí como projeto original. Quem nos criou, já nos criou com esta capacidade de nos relacionarmos com Ele, que é eterno, e com as outras coisas criadas também. Somos capazes tanto de nos relacionarmos bem com as coisas criadas, assim também como aquele que nunca foi criado, com o eterno, com o transcendente. Inácio de Loyola, que foi um sacerdote católico espanhol, em sua busca pelo sentido transcendente, pela espiritualidade, deixou uma orientação chamada princípio e fundamento da vida espiritual. Assim diz Inácio: o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e assim salvar-se. As outras coisas da face da terra são criadas para o ser humano e para ajudarem a atingir o fim para o qual foi criada. Vamos esmiuçar um pouquinho Inácio. Quero te convidar a pensar no pôr do sol em uma bela tarde de verão, próximo ao mar, e você sentado à relva verde, ao som dos pássaros, e com uma brisa leve, serena e gostosa, tocando delicadamente o seu rosto. Todo o cenário te faz transcender, sentir coisas boas, recordar memórias positivas. O perfume do ambiente te faz esquecer coisas ruins e, naquele momento, você sente a plenitude da alegria. O vento está sendo vento e não mudará seu rumo por gostar ou não gostar de você, ou por não estar em um dia muito bom. O sol seguirá seu curso, independente de ser verão ou inverno. Mas você, caro ouvinte, tem a liberdade de transpor qualquer situação que esteja vivendo ao perfume das flores. E poder assim ter contato com seu Criador, que vive em seu interior, e assim continuar a viver a sua vida comum com a capacidade contemplativa, com a capacidade
transcendente. Lembre-se, nós somos seres de contestação. Na nossa gênese, na nossa origem, nós buscamos o sentido do nosso viver. Nós buscamos a Deus. Isso faz parte de nós. Isso nos completa. Um documento da Igreja Católica, fruto do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, diz: a razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus. Pois se existe, é só porque, criado por Deus por amor, é por Ele e por amor constantemente conservado. Nem pode viver plenamente segundo a verdade se não conhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. E aqui vem a questão. Tudo isso que falamos até então independe da religião. Falamos aqui da essência de ser humano. E a religião é produto humano, enquanto a espiritualidade já é constitutiva do ser humano. Lembremos mais uma vez da parábola da árvore. A árvore da espiritualidade fazia parte da aldeia. Já a da religião, ela foi plantada. Lembram disso? Opa! Mas atenção! Essa busca do ser humano pelo eterno, pelo sentido pleno de viver, faz também do ser humano um ser religioso. Pois, de muitos modos, em nossa história, até os dias de hoje, os seres humanos exprimiram a sua busca de Deus em crenças e comportamentos religiosos. Podemos recordar as orações, os sacrifícios, os cultos, as meditações e todos esses símbolos religiosos que fazem parte do conjunto daquilo que chamamos religião. Apesar das ambiguidades das religiões, estas formas de expressão são tão universais que bem podemos constatar que o ser humano é essencialmente também um ser religioso. Podemos até dizer, como Jung, teórico da psicologia analítica, o homem é um ser simbólico. Nós também precisamos da religião. Vejam, caros ouvintes, o quanto é profundo e intenso esse assunto. Mas tão necessário. Hoje também a sociedade desenfreada no consumismo, no materialismo, vem também se abrindo mais, cada dia mais, ao transcendente. A busca pelo sentido maior que as coisas que passam, que se vão, está sendo constituído, inclusive, para estudos científicos que vão percebendo o quanto a qualidade de vida está também associada à qualidade de vida interior. O melhor desempenho na saúde integral, tanto na saúde física, quanto psíquica e emocional, e também na qualidade das relações das pessoas. Quanto mais a pessoa se abre ao espiritual, ao metafísico, quanto mais a pessoa se abre à sua vida interior, mais a pessoa encontra qualidade de vida e de relação. Por isso, esse programa nasceu para mostrar a você que é um ser transcendente, que é um ser espiritual, mesmo na dinâmica da sua vida, que é capaz de dar mais atenção à vida espiritual, à vida interior. É necessário que despertemos para sermos um ser integral, corpo, mente e espírito, e vivermos de fato não uma vida dicotômica, mas uma vida integral. Podemos dizer até mesmo, não somente no sentido moral, mas uma vida íntegra, uma vida inteira. Contaremos aqui também com a participação de muitas pessoas, das diversas realidades da vida,
para dialogar conosco sobre diversos assuntos de espiritualidade e vida. Podemos até dizer que espiritualidade é vida. Nós iremos agora para um intervalo e desta forma, quando retornaremos, nós retornaremos com algumas perguntas que geralmente surgem diante do tema da espiritualidade. Iremos assim responder algumas inquietações. Então, te aguardo logo após do nosso intervalo. Estamos apresentando Espiritualidade e Visão. Estamos apresentando Espiritualidade e Visão. Voltamos aqui, querido ouvinte, a este nosso programa Espiritualidade e Visão. Este espaço que você tem também para aprofundar esta realidade em você. Você como um ser transcendente. Você criado, você criada como um ser que tem capacidades múltiplas. Veja que maravilha, não é? Você se perceber isso. Você já tinha se questionado sobre estas realidades? Você já tinha parado um pouco para pensar sobre isso? E veja, isso aí é você. Você é corpo, mente e espírito. Geralmente a gente dá tanta atenção, né, à nossa corporeidade, aos nossos sentidos, aos nossos pensamentos. E tão poucas vezes nós damos atenção plena à nossa espiritualidade. Ou então simplesmente achamos que estamos alimentando bem com a nossa religiosidade. E nem sempre é suficiente, não é? É necessário, sobretudo, a consciência de si. Cada dia estamos despertando um pouco mais para isso, né? Sermos mais conscientes de nós mesmos. Então, este lugar, este programa, é este seu momento. Este seu momento de se questionar, este seu momento de se conhecer melhor nesta sua dinâmica. Aqui, a nossa tendência e a nossa intenção não é que você simplesmente dê atenção somente ao seu lado transcendente, à sua espiritualidade. Não, é integrar. Integrar sua espiritualidade com sua corporeidade, integrar a sua espiritualidade com a sua saúde mental e todas estas realidades, olha, interagirem muito bem, a fim de que sejamos sempre seres mais completos, integrados, seres de fato que nasceram para dar certo. Nós nascemos para dar certo. Somos um projeto que já deu certo, melhor dizendo. Isso aqui é muito importante que você saiba. Voltamos aqui para este bloco do nosso encontro com algumas perguntas que geralmente brotam ao tocarmos no assunto da espiritualidade. Vamos lá para a primeira pergunta. Como a espiritualidade pode ajudar as pessoas a encontrar um sentido mais profundo na vida contemporânea, muitas vezes agitada e estressante? Olha que pergunta interessante, né? Vou repetir. Como que a espiritualidade pode ajudar as pessoas a encontrar um sentido mais profundo na vida contemporânea, muitas vezes agitada e estressante? É muito importante a gente pensar primeiro isso, né? A nossa vida contemporânea, nossa vida de agora, de fato, tem sido muito agitada e muito estressante, hein? Às vezes nós achamos que 24 horas não é o suficiente. Gostaríamos, às vezes, que tivesse 27, 28, 29. Às vezes nós somos bombardeados de expectativas fora de nós. Nos sentimos até mesmo obrigadas a dar resposta a tudo e a todos. Isso gera uma perturbação interior, hein?
Por isso que existe esse congestionamento, né, de ideias, de situações que tiram a gente do eixo. Mas, diante de todas estas abordagens que nós vivemos, como por exemplo do mercado, né, que exige de nós e faz com que tenhamos necessidade de coisas que nós não temos, esta questão de uma carga horária superior ao que nós conseguimos de fato produzir, ou que seja justo e honesto que façamos, tudo isso de fato é muito perturbador. E como que a espiritualidade pode ajudar a mim e a vocês, nós todos que estamos nesta realidade, a encontrar um sentido mais profundo para a vida? É muito importante a gente perguntar: qual o sentido do meu viver? Ao acordar todos os dias, é importante fazer esse exercício, né? Qual sentido teve ontem e qual sentido terá agora? É muito importante que não deixemos com que a vida seja vivida de forma aleatória. Há poucos dias vi em uma rede social a expressão: você merece que a sua vida seja vivida. E isso é verdade. Você merece que a sua vida seja vivida. Para isso também é muito importante que a gente saiba aonde nós queremos chegar. Eu me recordo aqui de uma história do livro de Alice no País das Maravilhas, que quando Alice cai ali no sonho, fica desesperada, sem saber o que fazer, ela encontra o gato em uma trifurcação, né? Um caminho de 3 vias, e ela desesperada pergunta ao gato: para onde eu vou? O gato, de forma muito tranquila e até mesmo cinicamente, pergunta para ela: para onde você quer ir? E ela responde: eu não sei para onde eu quero ir. E o gato responde, bem manso: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E está à sorte destes caminhos é muito perigoso, viu, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Nós percebemos no último bloco o quanto que nós somos abertos à capacidade de inteligência, de discernimento, o como que estas perguntas também são sempre acompanhadas de respostas. E desta forma, nós precisamos também contestar se a vida que nós estamos vivendo tem sido uma vida completa de sentido. Por isso que a espiritualidade, ela nos ajuda também a termos consciência de nós mesmos. Isso aqui é importante. Eu preciso ter consciência de mim. É importante destacar também que a espiritualidade é uma jornada pessoal e única para cada pessoa, né? Para cada indivíduo. Não existe uma receita de bolo, né? Já pronta. Não existe uma forma que encaixote, né? Não existe uma única abordagem que funcione para todo mundo. Algumas pessoas podem encontrar significado profundo por meio da religião organizada, enquanto outras podem seguir seus outros caminhos espirituais, às vezes mais pessoais, mais ecléticos. Não existe esta forma. Então é essencial que a gente compreenda que a espiritualidade oferece uma variedade de recursos e ferramentas para lidar com os desafios da vida cotidiana e encontrar um sentido mais profundo e gratificante na jornada da nossa existência, tendo mais consciência de si. Por isso, a gente não vai se deixar abalar tanto pelo corre-corre, pelas grandes exigências. Se eu posso ir até aqui,
é até aqui que eu posso, né? Então eu não consigo ir além desta realidade, porque além desta realidade pode invadir meus princípios, né? Pode invadir as realidades éticas das quais eu me proponho viver. Então são realidades às quais precisamos sempre estar atentos. Eu poderia responder rapidamente esta pergunta. A espiritualidade pode nos ajudar a encontrar um sentido profundo na vida contemporânea quando ela desperta a consciência plena de quem nós somos. Aqui encerro esta resposta desta primeira pergunta. Segunda pergunta que aqui nos é oferecida é muito importante, essa daqui é muito atual. Como a tecnologia e as mídias sociais afetam nossa conexão espiritual e nossa busca por significado na era digital? Vou repetir. Como a tecnologia e as mídias sociais afetam nossa conexão espiritual e nossa busca por significado na era digital? Quem é que não está aqui uma hora dessa com o WhatsApp aí ligado? Quem não está olhando para o Instagram, Facebook, nessas mídias sociais todas que estão aí à nossa disposição, ao toque do nosso dedo, não é? Na palma da nossa mão, literalmente na palma da nossa mão. Então, estas realidades podem ou não afetar a nossa vida espiritual, a nossa conexão com o transcendente? Olha, tudo na vida possui seus aspectos positivos e negativos, né? Incluindo a tecnologia e as mídias sociais. Mas para equilibrar esses aspectos é importante que as pessoas cultivem uma consciência crítica do uso da tecnologia e das mídias sociais em suas vidas, inclusive na sua vida espiritual. Isso pode envolver o estabelecimento de limites de tempo, a seleção de cuidados de fontes de informação, a busca por orientação espiritual também nos ambientes online e offline, né, que é oferecido também desta forma. Além disso, a consciência de que, como a tecnologia afeta a nossa busca por significado de vida, é fundamental também para tomar decisões e informações como viver, como integrar e como interagir com a vida espiritual, inclusive no ambiente digital. Porque nós não temos como fugir dele, né? O ambiente digital está aí para todos nós. Então não tem como a gente dizer assim, eu não quero viver de mídias sociais. Isso para trabalhar hoje é importante, para se relacionar, inclusive para as diversas realidades sociais, isso também é importante. É necessário estabelecer limites. É ter consciência plena também naquilo que está se fazendo. Quantas vezes nós encontramos também assim coisas muito positivas nas mídias sociais, no acesso à tecnologia, como grupos que estreitam as nossas relações, grupos de espiritualidade, como vídeos, conteúdos que podem nos ajudar a ter uma consciência mais profunda, nos conectar mais com o sagrado, com o transcendente. Mas essas coisas utilizadas de uma má forma, obviamente, pode ser de fato nociva. Contudo, também existem possibilidades inúmeras de saúde e de vida espiritual nos meios tecnológicos. A terceira pergunta que temos aqui é: como a espiritualidade pode ajudar as pessoas a lidarem com o estresse, a ansiedade e a depressão em tempos de incerteza e mudanças constantes? É um tema muito atual, né? Estresse, ansiedade, depressão. Aqui é o tema da saúde mental. Em alguns programas, né, posteriores a este, nós iremos ter convidados também que possam falar para a gente sobre isso, sobre espiritualidade e saúde mental, espiritualidade e qualidade de vida. Então é importante também perceber que a espiritualidade pode desempenhar um papel importantíssimo no apoio às pessoas que sofrem de estresse, de ansiedade, de depressão, especialmente nestes tempos de incerteza que nós estamos vivendo.
Passamos agora por uma crise sanitária terrível, né? Do Covid-19. Quanto sofremos, quanto sentimos tudo isso? Lidar com o luto, lidar com as mudanças drásticas, lidar com as situações de ordem financeira, e tudo isso fez com que, de fato, sentíssemos a pressão e nos deixasse, assim, bastante fragilizados. Temos algumas maneiras pelas quais a espiritualidade pode oferecer um suporte para estes momentos. Não, obviamente, superando outras realidades do conhecimento, como o terapeuta, o psiquiatra e todas estas realidades. Mas a espiritualidade pode ser fonte de consolo e de renovação da esperança, né? Pode transcender, inclusive, a dor que se sente com estas realidades do estresse, da ansiedade, da depressão. Pode gerar também grupos que sejam uma rede de apoio para dar suporte nesses momentos. As práticas espirituais são também instrumentos que ajudam a recobrar o sentido da vida, como, por exemplo, a meditação, que gera autoconhecimento, que gera autocontrole, né? Também o fato de gerar, assim, a espiritualidade, geralmente ela é interligada ali com a religião, cria um senso de pertença a um grupo, né, também, mas também um senso de pertença universal a esta comunidade global que nós estamos inseridos. E é muito importante também para as pessoas que vivem nestas realidades bem específicas de estresse, de ansiedade e depressão, viver essa experiência também social, né? Ter esse relacionamento com outras pessoas, conhecer outras histórias, sair daqueles ambientes, às vezes, únicos para cada uma destas pessoas. Então, muito importante também termos este senso de pertença a um grupo, mas também esse senso de pertença universal que as práticas religiosas, os grupos, as religiões também proporcionam. Sem contar também que faz com que fique elucidada a consciência ética e os valores mais autênticos que ajudam em todo este processo. Então, é muito importante perceber o quanto que a espiritualidade é muito, assim, importante e desempenha um papel primordial naquelas pessoas que estão vivendo com realidades próprias de estresse, ansiedade e depressão. Por fim, a última pergunta aqui, não sei se você está se identificando tanto nas perguntas quanto nas respostas, mas acredito que sim, seja algo muito claro, tanto para você quanto para mim, aqui que estamos nesta conversa, nesse diálogo. A última pergunta: como a espiritualidade pode se relacionar com questões de justiça social, ambientalismo e responsabilidade social na vida contemporânea? Me vem até em mente, assim, né, a figura do Papa Francisco, né, um líder religioso mundialmente conhecido e ouvido também por tantas expressões religiosas no mundo inteiro, por crentes, por descrentes. Como a espiritualidade pode se relacionar com questões de justiça social, ambientalismo e responsabilidade social na vida contemporânea? Toda pessoa que tem consciência de si é aberta ao outro, né? Pessoa que tem uma saúde, de fato, espiritual, ela não é ensimesmada, mas ela sempre tem capacidade de empatia. Se torna uma pessoa mais solidária, né? Se torna uma pessoa mais preocupada com o outro, porque nesta luta do ego, a realidade é mais equilibrada e você não só pensa em você, mas também pensa no outro. Também pensa na realidade do mundo que te rodeia, a natureza, a casa comum. É importante você pensar. Imagina, não existe uma pessoa que tenha se integrado, que seja capaz de jogar lixo na rua, que seja capaz de jogar dejetos nos rios, nos mares. Pensar uma pessoa que tem uma maturidade de vida espiritual, que seja intransigente, intolerante, preconceituosa. A gente não encontra muito bem uma sintonia em saúde espiritual, né? Sem uma saúde social também,
né? Sem uma interresponsabilidade com o outro e com aquilo que é propriedade comum de todos nós, como o planeta Terra. E assim gera um senso de responsabilidade social. Nós estamos como habitantes de uma mesma casa. E isso aqui é muito importante. O outro diferente de mim é igual a mim, né? E faz com que eu crie essa capacidade empática. Aquilo que fere ao outro também me fere. Aquilo que fere ao outro fere a nossa comunhão universal. E desta forma a gente pensa, né? Somos filhos e filhas de um mesmo Pai, que é Pai de muitos filhos e de muitas filhas. A diversidade integra o nosso ser transcendente. A diversidade constitui aquilo que nós somos. E não é de jeito nenhum para nós um perigo. A diversidade para nós sempre será visto como uma riqueza. Uma riqueza. Então, é desta forma que a espiritualidade se relaciona da melhor forma possível com as questões da justiça social, com o ambientalismo e a responsabilidade social. Claro que no decorrer destes nossos encontros, nós aprofundaremos muito, mas muito mesmo, todas estas realidades que aqui estão disponíveis para estas perguntas. Ok? Que maravilha esse nosso encontro, hein? Muito obrigado. Quero te agradecer muito por esse momento que nos encontramos, por essa sua atenção, e eu espero muito que cresçamos juntos, vocês e eu, nesta sintonia. Lembre, é muito maior do que as ondas da rádio. É muito maior. São ondas e laços de afetividade, de eternidade, que nos entrelaçam constantemente. Então, muito obrigado. E chegamos assim ao final deste nosso programa, Espiritualidade e Visão. Na próxima semana, nós estaremos aqui falando sobre espiritualidade e saúde integral. Nosso convidado será o Dr. Alberto Brandão. O Dr. Alberto Brandão é médico cardiologista e presidente da Associação de Médicos Católicos da Bahia. Então, você é o nosso convidado, a nossa convidada, o meu convidado, a minha convidada, a darmos continuidade a este caminho lado a lado, crescendo na espiritualidade para sermos seres mais integrados, né? E convide outras pessoas também para participar conosco deste programa. Acredito que muita gente se interessa por este tema. Como que nós podemos dialogar a espiritualidade e a saúde integral? Então, nos encontramos aqui no próximo encontro, na próxima semana, e que a graça de Deus possa sempre nos encontrar muito bem. Eu sou o Padre Jonathan de Jesus e assim dou o meu abraço forte e caloroso. Tenha um santo e abençoado dia. A 106,1 apresentou Espiritualidade e Visão.